A Prefeitura Municipal de Mococa decretou estado de calamidade administrativa. O decreto foi publicado no Diário Oficial na última terça-feira. E hoje, o prefeito municipal, Dr. Felipe Nero Naufel, falou sobre a decisão. Vamos acompanhar. Bem, para você que está aí acompanhando o TVD Notícias, todos já temos a ciência do decreto publicado pelo prefeito municipal de Mococa, Dr. Felipe Nero Naufel, na terça-feira, no Diário Oficial do município, que dispõe sobre a decretação de calamidade administrativa no município de Mococa e da outras providências. E nós, do TVD Notícias, viemos aqui no gabinete do prefeito, onde ele nos recebeu, para que possamos conversar um pouquinho com ele e entender sobre esse decreto de calamidade administrativa instaurada no município de Mococa. Doutor Felipe, muito obrigado por ter recebido a equipe do TVD Notícias aqui no gabinete para falar um pouquinho com a população sobre esse decreto. Desde já quero agradecer a disponibilidade e buscar o entendimento por qual motivo esse decreto de calamidade administrativa foi instaurado. Muito obrigado, boa noite para o senhor. Boa noite a todos, eu que agradeço a TVD por estar aqui, dando esse espaço para a gente esclarecer aos nossos munícipes a situação que nós pegamos a Prefeitura de Mococa há 100 dias atrás. Então deu para a gente fazer um balanço de como estavam todos os problemas e contratos da nossa cidade, uma bagunça, tudo complicado. Então nós decretamos, no dia 31 nós fizemos isso e decretou essa semana, para que todos os nossos departamentos, assessores, levantem todos os contratos, avaliem todos os contratos novamente, para a gente poder passar a nossa cidade a limpo. Essa foi a ideia do nosso decreto. Depois dos problemas que tivemos com o transporte escolar, quilometragens adulteradas, linhas fantasmas, nós vamos passar a limpo a nossa cidade. Essa foi a forma do decreto. Bom, o que esse decreto ele impacta no dia a dia das ações administrativas? Exatamente isso. Nós deixamos como finalidade, as pessoas vão perceber que não vão ter mudanças nenhuma. Por exemplo, vai ser bem atendida nas unidades de saúde, lixo vai continuar funcionando bem, os serviços essenciais vão ser todos mantidos. O que nós vamos fazer esses 30 dias é reavaliar e fazer uma auditoria nas contas da Prefeitura. Ontem eu já pedi para fazer uma licitação, um chamamento de uma empresa de fora para fazer esse levantamento, essa auditoria nos últimos 10 anos da Prefeitura. Para a gente colocar a casa em ordem, esse 2019, como eu disse, quando a gente assumiu, nós vamos colocar a cidade nos trilhos com muita transparência, muita honestidade, para que 2020 a gente possa colher novos frutos. Bom, doutor, na parte considerando do decreto, o senhor disse que tem o estado caótico, que foi encontrada a estrutura administrativa em razão dos atos praticados em administrações anteriores. Esses atos, eles comprometem muito a atual administração? O senhor fica impossibilitado de fazer ações por conta dessas ações para trás? O que o município sofre com isso? Por exemplo, nós assumimos em outubro. Logo depois que o Dr. Valério renunciou, nós tínhamos precatórios atrasados, tivemos contas bloqueadas. Isso são precatórios que vêm de 2013, 2012, 2015. Contas que estão lá, muitos fornecedores que ajudam a Prefeitura, que colaboram com a nossa cidade. A Prefeitura deve desde 2017 para essas pessoas. Então, o que nós vamos fazer? A partir do decreto, dessa análise toda, nós vamos renegociar com essas pessoas, com todos esses fornecedores que ficaram para trás em 2018, 2017 e de agora em diante começar uma nova história econômica para a cidade de Mococa. Bom, os dados apontam que houve aumento na arrecadação tanto estadual quanto a arrecadação federal. O senhor acredita que fosse necessário mesmo assim a edição desse decreto de calamidade? Com certeza, porque a arrecadação do nosso município ela só cai, ela não aumenta. Então, com isso, nós vamos reestruturar. Nossa ideia de concessão do aterro de lixo é muito importante. O nosso aterro precisa ser terceirizado ou privatizado, onde as empresas cuidem dos nossos lixos, nos deem a concessão de caminhões novos para rodar a nossa cidade. Hoje a nossa prefeitura tem 3 caminhões, cara. Nós acabamos de alugar 2 para ajudar os nossos coitados desses coletores,
que ficam o dia inteiro correndo atrás por causa de caminhão quebrado. Isso já há muitos séculos. Então, está na hora de Mococa passar desse estágio de amadorismo para profissionalismo. Privatização de aeroporto, ver quem queira fazer a nossa rodoviária, uma concessão, uma privatização de 30 anos. Eu acho que Mococa precisa entrar nisso, porque a prefeitura não tem condição mais de arcar com esses gastos. Bom, dentro do decreto, o senhor nomeia um comitê que fará a gestão, a coordenação de todo esse trabalho que envolve o decreto de calamidade administrativa. O senhor vai chefiar como chefe do executivo. Eu vou comandar o planejamento, coordenar, a Eliette. E tem o chefe de gabinete, diretor de planejamento e o diretor administrativo. Haveria também a necessidade do diretor financeiro participar desse decreto? Com certeza. Vai acompanhar a gente, já está acompanhando por fora. A gestão do município, que é comandada pelo prefeito, o senhor disse que pegou o município há 119 dias, mais precisamente, e está encontrando algumas irregularidades. O fato do senhor ter sido vice e assumido o cargo de prefeito municipal, o senhor não acompanhava na condição de vice esses trabalhos, tudo que estava sendo feito até então na administração? Ou o senhor teve conhecimento a partir de agora e por isso está tomando essas providências? Exatamente, uma excelente pergunta. As pessoas acham que o vice está sempre junto, decidindo as coisas. O vice, ele apenas compõe uma chapa. Eu fui convidado para compor a chapa com o Vanderlei, que eu sempre admirei, e aceitei esse debate, essa eleição. Então, agora que a gente está na prefeitura, que a gente assumiu as coisas, que você tenha noção mais ou menos que as coisas começam a aparecer, que você vê que já vem de anos esses problemas na prefeitura. Não é de agora o problema de lixo, não é de agora o problema na saúde, não é de agora o problema na educação. A gente está muito ciente nesses 3 meses, esses 100 dias que a gente ficou, que a gente levantou as coisas, que esse decreto é fundamental para a gente poder colocar todos os departamentos no trilho, todo mundo ter um protocolo certo, adequado e transparente para as pessoas poderem ter transparência no que a gente está fazendo e entender o que está acontecendo com a cidade de Mococa. Eu estou aqui por 2 anos, nós somos passageiros, mas eu quero entregar a nossa cidade em ordem, certinha na UDESP, no Sincov, com todos os credenciamentos em ordem. Então esse é o nosso objetivo, trazer os médicos, arrumar, pagar direitos médicos, que a gente sabe que teve problemas. Então a gente quer organizar isso, a nossa saúde, a nossa educação. Estou muito empenhado com a Santa Casa, mas infelizmente a gente recebeu um ofício ontem que a Santa Casa não quer essa parceria mais com a prefeitura. Eu estava tentando há 3 meses isso, trazer a Santa Casa de volta para a gente trabalhar junto novamente. Não deu certo, eles acharam que não é conveniente essa ajuda financeira. Então a gente vai continuar seguindo o nosso trabalho e podendo ajudar a Santa Casa de outras formas. Bom, para a população mocoquense, quando se tem uma notícia de um decreto de calamidade, as pessoas pensam que tudo não está dando certo. O que o senhor diria para a população, para tranquilizá-los, o que a população sofre com a edição desse decreto, ou se isso é mais para reestruturar mesmo os serviços internos dentro da administração pública? O que o senhor poderia falar para a população? Excelente pergunta. Você vê, os advogados conhecedores da lei me deram os parabéns, porque eu tenho que separar o que passou e dessa nova administração. Eu estou tentando fazer isso, mostrar para as pessoas que esse decreto não vai alterar a vida delas. Nós vamos reorganizar os departamentos apenas, para todo mundo correr na mesma sintonia. Ok. Nós conversamos aqui com o prefeito municipal de Mococa, Dr. Felipe Nero Naufel, explicando um pouquinho mais sobre o decreto de calamidade administrativa instaurado, publicado no Diário Oficial nesta terça-feira, 5 de fevereiro. Claro que o TBD Notícias vai acompanhar o andamento desses trabalhos administrativos em virtude da edição desse decreto. Doutor Felipe, mais uma vez, muito obrigado por ter recebido a gente aqui. Forte abraço e a gente volta para o estúdio do TBD Notícias. Bom, como você viu,
estive à tarde no gabinete fazendo esta entrevista com o prefeito municipal de Mococa, Dr. Felipe Niero Naufel, e agora aqui em nosso estúdio eu recebo o advogado, Dr. Tadeu Rezende, que vai explicar juridicamente o que significa este decreto para a cidade. Dr. Tadeu, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo aqui ao TVD Notícias. Bom, na sua opinião, né, esse decreto, primeiramente, ele tem amparo jurídico? Boa noite. Boa noite. Amparo jurídico ele tem, porque a Constituição Federal, no artigo 84, inciso 4, ela autoriza, ela dá poder ao chefe do Executivo a editar decretos, no caso específico, para regulamentar a aplicação das leis. Então, o amparo jurídico tem esse decreto e o amparo é constitucional. Bom, doutor, a gente observa, sempre quando a população em si acompanha na mídia a edição de um decreto, sempre se vem à cabeça aquele decreto de calamidade pública, como foi instaurado, por exemplo, agora em Brumadinho, em virtude da tragédia, do rompimento da barragem da Vale. Esse decreto não se compara ao de calamidade pública, porém, o de calamidade pública ele dá garantias ao prefeito, ao governador ou ao presidente que seja, para fazer contratação sem licitação, dá vários parâmetros que a lei não permite sem a edição de um decreto. Esse, no caso de calamidade administrativa, ele dá esse amparo também ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não é esse decreto. O decreto ele não pode afrontar a legislação de qual, no caso, o prefeito, o poder público municipal, está afeto. Ele não pode alterar os efeitos da responsabilidade fiscal e das demais leis que cuidam da administração pública, no caso municipal. O que o prefeito chamou de decreto, orientado pela sua assessoria, com certeza, é uma carta de intenção. O prefeito deparou, não sei se por que agora, porque ele já está no poder desde mais de ano, né, acredito, desde a posse da chapa que ele foi eleito, e agora ele viu que não dá mais. E o termo, Balistinha, calamidade é muito pesado. Qualquer pessoa, isso é uma calamidade, é um termo forte que vem na língua portuguesa. Então, se Mococa está passando uma fase de calamidade, ele demonstrou nesse decreto as suas intenções, no meu entender, de pôr a casa em ordem. Mas o descumprimento desse decreto não causa nada. O que causa a responsabilidade dos agentes públicos é não cumprir a lei. Entendi. Bom, o que, na visão do senhor, juridicamente, esse decreto, o senhor teve o teor dele, o que ele impacta na vida da população? Não tem efeito nenhum. Com esse decreto ou sem esse decreto, a situação calamitosa, que, como diz o próprio prefeito, já está existindo, já está implantada em Mococa há alguns anos, né? Mas agora, se ele tem a intenção, num português bem claro, de pôr a casa em ordem, esse decreto não serve para isso. Porque se não cumprir o decreto, não tem sanção, é inócuo, não vai resolver nada. O que ele precisa é de uma equipe técnica, especializada, dedicada e que tem amor à terra para pôr a casa em ordem. Porque as pessoas que ele constituiu a comissão já são pessoas do quadro administrativo que têm as suas funções diárias. Não quero dizer que elas são responsáveis por chegar Mococa a viver essa calamidade administrativa, que não é financeira, é administrativa. Então, eu acredito que a prática dessa carta de intenção, que eu chamo esse decreto, deveria constituir uma comissão específica para que seja cumprida a intenção do nosso prefeito Felipe Naufel. Bom, doutor, haverão consequências da edição desse decreto, né? Será apurado, como o próprio prefeito disse, muitos contratos antigos dos últimos 10 anos, será feita de verdade uma auditoria na prefeitura. Caso sejam encontradas irregularidades, muda alguma coisa, aí esse decreto vai ter servido para realmente mostrar e dar transparência a irregularidades que possam ter existido e serem corrigidas? O senhor considera dessa forma? Isso é um aspecto que eu dou valor nessa carta de intenção. Agora, eu quero que seja praticada a intenção do senhor prefeito, emanada no decreto. Então, que se cumpra realmente, que se apure tudo que levou a Mococa a viver essa calamidade administrativa. Então, isso que a gente precisa entender. Se não cumprir, não é o decreto que vai penalizar
a apurar a responsabilidade. Esse decreto não tem força nenhuma. E isso vai ser apurado na Justiça, no âmbito da responsabilidade fiscal, da ação civil pública, ou do inquérito policial, se houver crime, se houver dolo, dependendo da responsabilidade. Então, o que eu quero falar é que esse decreto, ele não muda a situação da prefeitura, a situação de calamidade. O que pode melhorar se a intenção do prefeito for realmente praticada. Bom, doutor, outros decretos podem surgir com os resultados da apuração deste decreto de calamidade administrativa? Não entendi. O senhor acredita que possam vir ainda outros decretos após esse, dependendo dos resultados que forem apurados? Não sei se do jeito que fez esse, pode fazer outros, mas não de eficácia, porque as leis já estão aí. As leis dão a diretriz da administração pública, não é um decreto que vai alterar. Porque está tendo uma confusão, Balistinha, da calamidade financeira, que usaram esse instituto erroneamente também em outras épocas, que os prefeitos tentavam, entre aspas, dar o calote nos credores da prefeitura, dizendo um instituto que existia antigamente de direito comercial, que chamava a concordata, entendeu? Mas esse decreto nosso não tem essa eficácia nenhuma. É pôr ordem na casa, é a administração falha que vem acumulando em Mococa. Por exemplo, arrecada, não sabe onde gasta, não tem prioridade. É uma situação caótica mesmo, é de calamidade, conforme declarou o senhor prefeito. Agora, se ele tem esse interesse, se ele declarou as suas intenções no decreto, eu acredito, se ele seguir o caminho com uma equipe eficaz, Mococa vai ter um resultado positivo. E apurando em responsabilidade, é lógico que o Ministério Público está de porta aberta para pôr a casa em ordem. Mas uma coisa, Balistinha, se você me permite, é muito importante, a Câmara Municipal. Uma Câmara omissa faz com que o prefeito não preste conta. Ele vai crescendo, cada administração vai crescendo, a Câmara vai enfraquecendo. Não é em Mococa, não. Você é de Aceburgo, você sabe o que eu estou falando. Então, tem que ter uma Câmara forte, vereador independente que quer saber o bem da comunidade, não o bem de uma pessoa, de um grupo. O interesse é da comunidade. Se isso existisse, a calamidade administrativa em Mococa não estava acontecendo, não estaria acontecendo. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação esclarecedora, também a sua participação aqui no aspecto jurídico, que nós vamos continuar acompanhando também, espero recebê-lo outras vezes aqui no TVD Notícias. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade e também cumprimento a TV Direta pelo interesse que ela tem de que Mococa saia dessa calamidade administrativa, como todos nós, cidadãos de bem de Mococa, queremos que isso seja resolvido. E confiamos no prefeito, que temos certeza que essa carta de intenção dele, se for praticada, essa calamidade deixará de existir. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez.